Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar a história para vocês de um homem que recebeu o favor de Deus. Ela está em Marcos 1, a partir do 40. Diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Essa mesma passagem se encontra em Lucas 5, a partir do 12, e eu vou ler também. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. O que eu queria ressaltar com vocês, gente, diante dessa história de milagre, de algo surpreendente, né? Porque eu queria só lembrar vocês, para quem não conhece, a lepra, na época de Jesus, era uma doença que condenava a pessoa que tinha essa doença, não tinha cura. E além disso, era uma doença extremamente contagiosa. Essa pessoa ela tinha que ser afastada do convívio da sociedade. E essa pessoa, ela era um morto-vivo. Ela automaticamente já sabia que ia morrer e que ia morrer de uma forma terrível. Então, você imagina o sentimento dessa pessoa quando ela tinha o diagnóstico, ela automaticamente tinha que abandonar trabalho, família, casa, mãe, filhos, mulher, tudo, e tinha que viver à margem da sociedade e sabia que ia passar por um sofrimento terrível. E essa doença, ela, além dela ser terrível, ela produzia repulsa nas pessoas pela sua própria condição, né? Porque a pessoa se descamava todinha. No caso desse leproso aqui, né, que ele conta aqui no texto que ele já estava em estado avançado de lepra, ou seja, esse era o estado que ele já era tomado de úlcera, ele já exalava um odor terrível por conta do pus, das feridas, eles, para tentar conter um pouco a pele, eles se enfaixavam, e aquelas faixas, imagina, dias e dias com pus, pedaço de carne putrefada, então assim, era uma situação terrível. Essa foi a situação do homem que se aproximou de Jesus. E, e eu queria ressaltar algumas características do que ele fez com Jesus, né? E a primeira coisa que ele tinha, gente, era essa consciência de que ele era uma pessoa completamente condenada. Ele não tinha esperança de salvação, a não ser que fosse por um milagre de Deus. E outra coisa é que ele tinha consciência dessa sua condição. O leproso não chegou para Jesus dizendo assim: Olha, tá vendo essas pessoas aí que são ímpias? Eu sou tão bom e tô passando por esse problema. E essa pessoa aí tão malvada e tá aí com a pele boa e eu sou muito injustiçado. Pelo contrário, ele tinha consciência de quem ele era. E outra coisa que ele tinha consciência, gente, era de com quem ele estava falando, sabe? Essa frase que ele disse assim, se quiseres, pode purificar-me, ela fala tantas coisas, porque a primeira coisa que ele diz é assim, ele não tinha dúvidas que o Senhor, do que o Senhor podia fazer por ele. Ele tinha conhecimento de quem era aquele homem que ele estava falando e o que aquele homem podia fazer. E o mais surpreendente é que ele tinha consciência de que ele poderia fazer se ele quisesse. Não era se o leproso quisesse, mas se o Deus com quem ele estava falando quisesse fazer. Né? E assim, essa fé, né, que ele tinha poder para realizar esse milagre, né, principalmente no caso dele, que só Deus podia mudar a sua condição, eu pensei nessa palavra, né? Esse homem, ele se aproximou de Jesus com confiança. Ele não duvidou do que Jesus podia fazer
por ele. Porque ele poderia ter chegado assim e ter dito assim: se o Senhor puder, né, me ajudar. Ele não duvidou, ele sabia que o que Deus podia fazer por ele, né? Também ele sabia que Jesus só faria se o próprio Jesus quisesse, né? E essa parte que fala que ele se prostrou, né? Ele se ajoelhou diante de Jesus, demonstra para mim duas coisas. Primeiramente, é a humildade, sabe? Ele não... ele realmente se achava indigno, sabe? Essa pessoa, de quem ele era, da sua condição, ele sabia o que as outras pessoas sentiam por ele, né? Ele sabia que era alguém isolado, ele não podia tocar ninguém, ninguém podia tocar nele. Então, assim, essa constatação da sua indignidade, da sua condição, fez com que ele se ajoelhasse. Ele não só por se sentir indigno, mas por quem ele estava falando. Então, quando ele se ajoelhou diante de Jesus, ele não estava apenas reconhecendo sua condição, ele estava adorando com quem ele estava falando. Então, essas foram as características que o leproso se aproximou de Jesus. Eu poderia até ter feito esse estudo, gente, dizendo assim: os 3 passos para você alcançar a bênção de Jesus. Você tem confiança no que ele pode fazer, em quem ele é. Você se aproxima dele com humildade e você o adora por quem ele é. Isso poderia ser uma receitinha de bolo para você, mas o que eu queria ressaltar com você é que essas características o leproso teve antes da sua bênção. Então, ele poderia muito bem, Jesus poderia muito bem ter dito: não, eu não quero. Você não vai ser curado. Entendeu? E isso não anularia que ele teve confiança, que ele se aproximou em humildade, que ele adorou a Cristo. Então, ele poderia até não ser salvo da lepra, mas se ele tinha isso de verdade no coração, ele seria salvo dessa vida e da sua condição de morte terrena, né? Então, assim, Jesus se aproximou daquela pessoa com profunda compaixão e ele tocou no leproso e ele o curou. Ele disse: sim, eu quero, seja limpo. Então, eu queria que essa história, gente, de alguma forma pudesse, de 2 maneiras. Uma delas é: nós éramos esses leprosos, esse leproso, antes do Senhor nos alcançar. Se você já é convertido, se você é salvo, a sua condição era essa. Você era uma pessoa que era excluída da convivência com Deus. Você era uma pessoa condenada à morte. E você vivia com outros leprosos. Então, assim, o Senhor, ele realmente nos tocou e ele nos purificou. E através da sua profunda compaixão, sem a gente merecer, ele fez isso por nós. Então, eu queria, se por acaso você não conhece esse Deus a qual o leproso se ajoelhou e a qual eu estou falando, você conhece ele através da sua palavra que ele deixou conosco. E que essa história nos lembre o poder que Jesus tem de transformar e de curar, e de operar milagres diante de uma situação definida e diante de uma situação fechada de morte. Então, se o Senhor é capaz de vencer a morte, se o Deus a qual nós estamos clamando é capaz de dizer: eu quero, seja limpo. Ele pode dizer: eu quero, o seu casamento seja restaurado. Ele pode dizer: eu quero, a sua doença seja extirpada. Ele pode dizer: eu quero, o teu filho se converta. Ele pode dizer: eu quero, o seu pai se entregue a Jesus. Ele pode dizer: eu quero, sua mãe se entregue a Jesus. Ele pode dizer: eu quero, para qualquer coisa. Então, que a gente se aproxime de Deus com
toda a confiança. Coloque nele a esperança, não no que nós fazemos. Aquele leproso poderia ter feito qualquer coisa, gente. Poderia ter feito campanha, ter orado das 3 horas da manhã, ter feito jejuns, ele poderia ter feito, subido o monte, ele podia ter feito, rodado ao redor lá do hospital da época, 7 voltas. Ele podia ter feito muitas coisas que vocês fazem achando que Deus vai se compadecer por causa dessas atitudes, né? Mas, na verdade, Deus olha realmente o coração. Deus não está preocupado com o nosso exterior, o que você passa, o que você faz e que as pessoas enxerguem. Ele não se preocupou com aquela condição da lepra daquele homem, porque o Senhor olha para o que está dentro do coração. E o Senhor enxergou naquele homem um homem confiante, humilde e que, tendo consciência de quem era, adorou a Ele como Deus. Então, é isso, gente, que a gente continue depositando em Jesus toda a nossa confiança e esperança. Fiquem com Deus.